Vamos gravar mais um vídeo e o nosso alvo, o nosso objetivo nesse vídeo é refletir sobre a aula. Vou apresentar a vocês algumas imagens, algumas palavras iniciais. Eu trago para vocês essa torre. Diz um ditado chinês que a torre mais alta começa no chão. Então essa minha fala, essa minha argumentação com vocês agora, esse vídeo aula, ele vai chegar até vocês e vocês vão receber de acordo com os pés, onde os pés de vocês pisam, qual é a base de vocês, como vocês ergueram a torre de vocês. Mas é interessante destacar, né, que viver não é entrar no mar onde dá pé, mas mergulhar com fé no maremoto. Flora Figueiredo. Então a aula e sua organização. A aula como atividade intencionada deve ser planejada, estruturada e organizada, conjugando algumas etapas. As etapas, elas estão aí, que é introdução, problematização, matéria nova, instrumentalização, fixação, consolidação da matéria e conteúdo, e experimentação, controle e avaliação dos resultados. E essas etapas não são uma rigidez, né? Ela requer do professor uma flexibilidade, uma criatividade, uma perspicácia para ele enfrentar o imprevisível. Bom, o tratamento didático da aula, só uma repetição do que foi dito anteriormente. Nós temos o momento inicial, né, que é a preparação e introdução da matéria, problematização, o tratamento didático da matéria nova, instrumentalização, a consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades, fixação da matéria, bem conhecido entre os professores como fixação da matéria, e aplicação, que é uma experimentação, e o controle e avaliação dos resultados. Pois bem, vamos seguir adiante. Essa reflexão toda que eu trago para vocês hoje, ela foi retirada do livro do Libânio, Didática, e esse quadro ele está na página 180. Diz o Libânio aqui, nos esquemas das fases coordenadas do processo de ensino. Aqui nós temos a preparação, que ela parte da matéria velha, né, onde já foi feito exercício, recordação, memorização, e ela adentra a matéria nova, por meio da problematização e orientação aos objetivos. Tudo isso tem que perpassar uma articulação entre a fase velha com a fase nova, mediante o quê? A consolidação, recordação, sistematização, fixação e aplicação. E é interessante que a avaliação, ela parte aqui da matéria nova e perfaz todas as duas fases, ela interliga as fases, e ela também é o ponto final da fase nova, porque além da avaliação se conectar a todas as fases, pois lhe cabe o que? Verificar o grau em que estão sendo alcançados os objetivos. Ela é momento conclusivo, pode observar aqui embaixo que ele é momento conclusivo da fase terminal do tratamento da matéria nova. Mas não se preocupe que eu vou detalhar cada uma dessas fases de outra forma. Então vamos lá. Tratamento didático da aula. Na primeira fase, preparação e introdução da matéria, ela tem algumas subfases que são interligadas. Preparação prévia do professor, preparação dos alunos, introdução da matéria ou assunto e a colocação didática dos objetivos. Aqui embaixo nós temos a fonte, né, que é Libânio, Didática, o ano 1994, capítulo 8, que compreende a página 177 a 194. Então vamos detalhar cada uma dessas subfases desse primeiro momento, que é preparação e introdução da matéria. Então a preparação do professor, vocês sabem muito bem que isso se dá previamente por meio de um planejamento sistemático de uma aula ou conjunto de aula. O professor não pode ser um improvisador em sua sala, ele tem que entrar na sala de aula com uma preparação prévia. E a preparação dos alunos, como que se dá? Ela visa criar as condições de estudo, mobilização, atenção, despertar de interesse, ligação da matéria nova em relação à anterior. Aí o Ausubel, na aprendizagem significativa, chama de conceitos subsunsores, que é a ancoragem, aonde você vai ancorar os conhecimentos novos. Porque um parafuso ele não pode girar no vazio, ele tem que girar na porca. Então esse contato, o aluno tem que ancorar o conhecimento, a nova informação, informações anteriores.
Senão, ao invés de aprendizagem significativa, passa uma aprendizagem memorística, uma aprendizagem que vai cair no esquecimento, né? Então, a ligação da matéria nova em relação à anterior. A motivação inicial inclui perguntas para averiguar se os conhecimentos anteriores estão efetivamente disponíveis e prontos para o novo. E a introdução da matéria-assunto caracteriza pelo estabelecimento de vínculo entre a prática cotidiana e o assunto, porque senão o estudante ele não vê vínculo, ele não vê uma aplicabilidade desse conteúdo, e isso gera problemas na aprendizagem. E nesse caso aqui da introdução da matéria do assunto, um caminho, posso chamar de melhor procedimento, seria a problematização. E a colocação didática dos objetivos, para fechar essa primeira parte, eles indicam o quê? O rumo do trabalho docente. Ajuda os alunos a terem clareza dos resultados a atingir. Daí eu pergunto a vocês, quem de vocês escreve no quadro os objetivos da aula? Vamos seguir adiante. Então, continuando aqui o tratamento didático da aula, o tópico 2, nós temos o tratamento didático da matéria nova, que nós chamamos de instrumentalização. Devemos levar em consideração, nesta etapa, o nexo, ou seja, a ligação entre transmissão e assimilação ativa das informações e conhecimentos. Observe bem que no processo de transmissão, o que deve prevalecer? As formas de estruturação e organização lógica didática dos conteúdos. E na assimilação, importa os processos da cognição mediante a assimilação ativa e interiorização de conhecimentos, habilidades e convicções. Então aqui nós podemos perceber que nós temos um trabalho relacionado com o ato de ensinar do professor e com o ato de aprender relacionado com os alunos. Então a tarefa docente é uma prática que ensina orientada para uma prática que aprende. E nesse processo, nesse nexo de transmissão, assimilação, são processos interdependentes. Por isso, há uma relação recíproca entre métodos de ensino e métodos de assimilação. O método de ensino ele está relacionado com o aspecto externo, enquanto o método de assimilação está relacionado com os aspectos internos. Então, nos aspectos externos está o quê? A exposição didática do professor, as tarefas, as atividades que ele elaborou para aquele momento. E nos aspectos internos relacionados com o estudante, encontram-se as funções mentais que se desenvolvem no processo da cognição, atenção, percepção, memória. Seguimos. Nós temos aqui agora a consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades. Essa etapa de consolidação, ela é mais conhecida no meio dos professores como fixação da matéria. É interessante destacar que esse importante momento tem sido reduzido tanto na escola, faculdade, universidade, à repetição mecânica e simples do ensinado, para o aluno reter a matéria, pelo menos até a próxima prova. É interessante destacar que tem um ditado chinês que diz: se decoro, esqueço, se vejo, lembro, e se faço, aprendo. Então, essa repetição mecânica do aprendido até a próxima prova leva, obviamente, a um esquecimento. E é interessante destacar que nessa etapa, que chamamos de consolidação, ela pode ser reprodutiva, de generalização e criativa. Vamos ver cada uma dessas etapas. Na consolidação reprodutiva, ela tem um caráter de exercitação, isto é, após compreender a matéria, os alunos reproduzem conhecimento, aplicando-os a uma situação conhecida. E é interessante que não basta conhecer, mas compreender. Porque nós temos nos objetivos educacionais, nós temos objetivos formativos e informativos. O formativo diz respeito à formação. Aprender a conviver, por exemplo, é um objetivo formativo. Se ele não aprende numa disciplina, numa matéria, como professor, ele vai aprender em outro, vai aprender isso pela vida fora.
E dentro dos objetivos informativos, eles são de 3 níveis: conhecer, compreender e aplicar. E muitas vezes uma aula expositiva ela para no primeiro nível, que é conhecer. Então o aluno ele não compreende, ele sai da aula, fala, professor sabe muito, mas essa frase interessante, essa reflexão, que ela é bem expressa nos ditados dos antigos, que diz: eu entendi, só que eu não compreendi. Ou seja, eu não sou capaz de reproduzir isso, de aplicar, de fazer relações e generalizações. Pois bem, então nessa fase de consolidação reprodutiva, ela tem um caráter de exercitação. Isto é, após compreender a matéria, os alunos reproduzem conhecimentos aplicando-os a uma situação conhecida. E na consolidação generalizadora, que a gente pode resumir como aplicação, integração e análise. Então inclui a aplicação de conhecimento para situações novas, implica a integração de conhecimento de forma que os alunos estabeleçam relações entre conceitos e analise os fatos e fenômenos sob vários pontos de vista. E por último, nós temos a fase da consolidação criativa, né, que se refere às tarefas que levam ao aprimoramento do pensamento independente e criativo, e não apenas meramente mecânico e reprodutivo. Então partimos aqui para a 4ª fase, ainda dentro do tratamento didático da aula. Esta imagem ela é esclarecedora em alguns pontos, né, que é, na verdade, a aplicação. A parte 4 é a aplicação, que é o ápice do processo de organização da aula. Seu objetivo é estabelecer vínculos do conhecimento com a vida. Acontece em todas as outras etapas citadas, né? Mas aqui trata-se de prover oportunidades para os alunos utilizarem de forma mais criativa os conhecimentos, unindo o quê? Teoria e prática, aplicando conhecimentos, seja na própria prática escolar, inclusive em outras matérias, aí a importância da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e também na vida social, nos problemas do cotidiano, na família, no trabalho. Então, a função pedagógica, didática da aplicação, que vem a ser isso? É de avançar da teoria à prática, é colocar os conhecimentos disponíveis a serviço da interpretação e análise da realidade, dimensionando a articulação teoria e prática, para então fazer uma síntese a respeito do progresso intelectual edificado nas circunstâncias concretas de sala de aula e da vida. Então, seguindo ainda, nós temos aqui o tratamento didático da aula. Nós vamos agora, né, as imagens já nos induz o que vem pela frente, né, que é o controle e avaliação dos resultados escolares. Essa etapa de controle e de avaliação, ela percorre todas as etapas dos ensinos e abrange a consideração dos vários tipos de atividades do professor e dos alunos no processo de ensino. A avaliação deve se converter numa reflexão sobre a ação. Por quê? Nós avaliamos para quê? Avaliamos para corrigir rota e não para punir, né? E toda a nossa avaliação ela tem que estar vinculada aos objetivos. Então, a avaliação cumpre ao menos 3 funções: pedagógica, didática, relacionada aos objetivos; diagnóstica, avaliações do professor e aluno; e de controle, qualifica resultados. Vamos ver aqui a miúde cada uma dessas. Então, a função pedagógica didática, ela se refere ao papel da avaliação para concretizar os objetivos gerais e específicos, bem como os meios e condições de atingi-los, uma vez que estes constituem o ponto de partida e os critérios para as provas e demais procedimentos avaliativos. A função diagnóstica, ela refere-se à análise sistemática das ações do professor e dos alunos, visando o quê? Detectar desvios e avanços do trabalho docente em relação aos objetivos, conteúdos e métodos. E ela é reveladora das limitações e das deficiências. Observem bem, ela é reveladora das limitações e das deficiências, tanto dos alunos quanto do professor. E ela deve permear todas as etapas. E a função de controle,
refere-se à comprovação e à qualificação sistemática dos resultados da aprendizagem dos alunos, face a quê? A objetivos e conteúdos propostos. Expressa juízo de valor, convertidos em notas ou conceitos, comprovando e qualificando resultados. Então, já no final dessa minha fala, eu trago aqui mais algumas imagens, algumas palavras finais, né? Então, de tudo isso que eu registrei para vocês, espero que fique um pouco, né? E é interessante destacar uma frase de Guimarães Rosa que diz: já que meio se escuta, dobro se entende. Até a próxima, Juarez Moreira.